Salmo 16, versos 9 e 10. Leamos juntos. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Vamos orar. Oh Deus, fala ao nosso coração pela Tua palavra e obra do Teu Santo Espírito, que ela seja aplicável ao nosso dia a dia, que nos abençoe e que possamos com esta palavra abençoar muitas outras vidas. Oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar, irmãos. Esse Salmo 16, versos 9 e 10, encerra a nossa série de mensagens sobre descobrindo Jesus no Antigo Testamento. O versículo 11 do Salmo 16 eu preguei há 5 anos atrás em Curitiba, no casamento do Kiko e da Juliana, né, Kiko? Você lembra tudinho, lembra, Kiko? Tá? Então lá os irmãos da igreja que estavam em Curitiba foram para o casamento, vão se lembrar aí do Salmo 16, verso 11, sermão de 5 anos atrás. Hein? Hoje à noite nós vamos meditar do verso 1 até o verso 9. Mas hoje pela manhã nós vamos encerrar a série de mensagens Descobrindo Jesus no Antigo Testamento, nos versos 9 e 10 do Salmo 16. Como os irmãos sabem, os nossos cultos são depois são ao vivo, veiculados pela internet, mas depois ficam lá para que outras pessoas possam assistir outras vezes. E por isso nós fizemos uma vinheta que chama a atenção para esse tema. Então vou pedir ao tio Carlos para soltar essa vinheta e eu vou ler o texto depois e vamos começar o sermão. Salmo 16, versos 9 e 10. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Mais uma vez começamos um ano no Rio de Janeiro com uma tragédia. Infelizmente essa semana, 3 prédios no centro da cidade desabaram, pessoas foram soterradas, perderam suas vidas. Eu fui educado pelo meu pai e pela minha mãe que num momento desse você não deve se preparar para o carnaval. Você deve chorar com os que choram. E eu queria que a igreja tivesse 2 mensagens. A primeira é chorar com os que choram. É dizer para as famílias, os amigos, aqueles que estão sofrendo, que nós estamos orando por eles, para que o consolo do Espírito Santo os alcance, porque a morte é algo terrível. Mas também tem um segundo movimento da igreja, que é de levar uma palavra para um mundo em desespero. Esse movimento, só a igreja pode fazê-lo, porque a Bíblia diz que nós fomos comissionados por Deus para levarmos a palavra do Evangelho. E não existe algo mais desesperador, triste, do que a morte. Nós aqui, como familiares, amigos, já enfrentamos situações assim.
e sabemos o que é a dor da ausência. Ela é inigualável. A morte entrou na história da humanidade por uma escolha do homem. O ser humano optou pela morte, em rebeldia ao projeto de Deus. Deus disse para o homem: você quer andar segundo o meu projeto para você, ou você quer andar pelos seus próprios caminhos? Se você andar segundo o meu projeto para você, você jamais vai experimentar morte e sofrimento. Mas o homem optou por um caminho contrário à vontade de Deus. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, que a morte é o grande inimigo do ser humano. O homem tem pavor da morte. A morte não é algo que enche os olhos de ninguém, porque ela é contrária à nossa natureza. Ninguém espera ansiosamente pelo dia da sua morte como um projeto de vida. Não é isso que nós queremos, porque originalmente não fomos criados por Deus para enfrentarmos, mas é apenas o reflexo da nossa rebeldia que nos faz experimentar isso. Mas o Evangelho tem uma palavra salvadora até mesmo para a morte. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, página 188 da Bíblia que está aí na sua frente, mais no finalzinho dela, página 188, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, a palavra do Senhor diz assim: se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A igreja deve chorar com os que choram, mas a igreja tem uma mensagem para aqueles que estão nesse mundo ainda vivos e que se preocupam com o dia da sua partida. Porque a morte chega se o indivíduo está num transatlântico, passeando, a morte chega num tsunami, a morte chega no Rio de Janeiro num desabamento de um prédio, de 2, 3 prédios, a morte chega em acidentes de carro, a morte chega. Mas se a nossa fé, mesmo a fé em Cristo Jesus, diz a Bíblia, se resume apenas a uma ótima qualidade de vida aqui nessa terra, nós somos, mesmo aqueles que creem em Cristo Jesus, os mais infelizes de todos os homens, porque o nosso evangelho é maltrapilho, o nosso evangelho está fragmentado aos pedaços. O nosso evangelho vem não apenas para nos dar alegrias, vitórias, segurança nessa vida, mas o evangelho de Jesus Cristo também aponta para o futuro e diz para cada cristão: não se esqueça que a grande vitória de Jesus Cristo foi sobre o maior inimigo nosso, que é a morte, e que nós temos uma mensagem para a vida eterna, que traz consolo. Essa mensagem traz paz. Essa mensagem de Jesus Cristo sobre a morte traz alegria. Olha, o Salmo 16 diz, o salmista Davi, que ele está feliz. Ele diz assim: eu exulto, eu me alegro, eu estou feliz, porque Deus não permitirá que eu fique eternamente em um túmulo. Davi profeticamente se lança para o futuro, vislumbra pela fé o que acontecerá depois da sua morte. E se alegra, porque o Espírito Santo de Deus falou isso ao coração de Davi, e ele disse: eu não vou experimentar a decomposição eterna, porque Deus levantará o Messias, o Cristo, que morrerá na cruz e que ressuscitará. O Santo, Jesus Cristo, não verá corrupção. E qual o resultado da ressurreição de Cristo para nós? Atos, abra aí para você ver, capítulo 2. Tem um pregador, versículo 22, que fala sobre essa mensagem. Atos, capítulo 2, versículo 22. Página 128. No final da Bíblia que está aí na sua mão. Página 128. Em Atos 2, verso 22 em diante, Pedro, o apóstolo Pedro, prega para uma multidão. E ele diz aí em Atos 2, verso 22 o seguinte: varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos iníquos, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte,
porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque, a respeito dele, diz Davi, diante de mim envia sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Pedro diz que o santo aqui ressuscitado é Jesus Cristo. Atos capítulo 13, versículo 34 e 35. Anda um pouco para frente aí na sua Bíblia. Nós vamos usar essa Bíblia várias vezes hoje. Atos 13, 34 e 35. Vemos um segundo pregador. Não é mais o apóstolo Pedro, mas é agora o apóstolo Paulo. Atos 13, 34 e 35. Paulo diz: e que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção. E aí, Paulo aplica essa palavra a Jesus Cristo. Meus irmãos, se o apóstolo Pedro, se o apóstolo Paulo pregaram o Salmo 16, versículo 10, dizendo que o Salmo falava sobre a ressurreição de Cristo, quem sou eu para fazer diferente? O que o texto está dizendo é que nós temos uma mensagem para essa humanidade perdida que fica tateando no escuro, buscando uma religião, buscando uma força para superar seus medos e o medo maior que a morte. Nós temos uma mensagem que ninguém mais tem, porque essa mensagem, ela é a mensagem da vitória sobre a morte em Cristo Jesus. Respeitamos todas as outras religiões, odiamos Guerra Santa, não queremos absolutamente nada a ver com Guerra Santa, mas não podemos comparar a vitória de Jesus Cristo com qualquer outro líder religioso da humanidade. Com todo respeito a Buda, Buda morreu, se decompôs e não ressuscitou. Com todo respeito a Allan Kardec, morreu, se decompôs e não ressuscitou. Com todo respeito a Maomé, morreu, se decompôs e não ressuscitou. Com todo respeito a Steve Jobs, morreu e não ressuscitou. Nós estamos falando de Jesus Cristo, o único na história da humanidade, o santo Messias ungido de Deus, que chega e diz assim: eu vim para cumprir a profecia do Antigo Testamento, para vencer a morte, para mostrar para vocês o caminho da vitória desse grande inimigo. Vou ser crucificado, em 3 dias eu vou ressuscitar depois da minha morte e vou aparecer para vocês. Cumpriu passo a passo que havia predito, cumpriu passo a passo que todas as profecias de centenas e milhares de anos anteriores a ele haviam predito sobre ele. Ele vem, morre, ressuscita, aparece aos seus discípulos, aparece a mais de 500 pessoas e, infelizmente, muitas vezes temos ouvido por aí um evangelho limitado ao sucesso nessa vida, que eu vou dizer olhando para aquela câmera, que é um evangelho maltrapilho, que tem sido pregado por aí do sucesso apenas nessa vida. Esse evangelho não presta, porque o evangelho tem uma mensagem para a eternidade. Deus está dizendo: creia no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Você vai experimentar bênçãos nessa vida de lutas, de dificuldades, mas Deus vai te dar vitória, Deus vai te proteger, Deus vai te guardar, Deus vai levantar anjos ao seu redor. Glória a Deus por isso. É muito bom experimentar a liberdade que o Espírito Santo traz ao nosso coração, quando nós nos sentimos compungidos pelo pecado e oramos e o Senhor vem e nos lava, nós sentimos uma paz interior, uma alegria, é muito bom, mas o Evangelho não é só isso. O Evangelho me garante que quando eu morrer, eu vou ressuscitar em Cristo Jesus, e ninguém mais tem isso, ninguém mais pode prometer isso, nenhum outro grande homem na história da humanidade prometeu e cumpriu isso, só Jesus Cristo. Por isso nós temos uma mensagem para as famílias em sofrimento: crê no Senhor Jesus e a morte não terá domínio sobre você, e você vai poder experimentar aquilo que Davi diz: eu exulto no presente com as bênçãos e o livramento de Deus na minha vida, mas eu também exulto no futuro. Quando eu olho para o futuro, eu sei que Deus não permitirá que o meu corpo fique eternamente em decomposição. Ele será ressuscitado no último dia, e eu vou viver com os santos de Deus, experimentando a alegria da comunhão, num lugar onde não haverá morte, enfermidades, diferenças sociais, nem fome, nem miséria, nem medo algum. Isso é mensagem completa, que está sendo apagada, esquecida.
mas nós temos que resgatar, porque isso trazia alegria ao coração de Davi, isso tem que trazer alegria ao nosso coração. Por isso o apóstolo Paulo disse assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim o viver é e o morrer é. Um judeu falar de lucro é porque a coisa era boa mesmo, né? Então, essa é a alegria que deve invadir o nosso coração. A ressurreição de Cristo Jesus é a mensagem que o mundo precisa ouvir. Que todo aquele que se entrega a Jesus Cristo, tem uma caminhada de fé com Ele, de compromisso, de leitura da palavra, de comunhão com os irmãos, e hoje à noite nós vamos falar um pouco mais sobre esse Salmo 16, todo mundo que tem essa jornada cheia de alegria e vitórias, vai experimentar não apenas a alegria dessa vida, mas muito mais que isso, a vitória na vida vindoura. Essa é a mensagem. Jesus Cristo ressuscitou, Ele não reencarnou, Ele ressuscitou. Ele não veio em outro corpo, outra época. Ele não precisou que alguém falasse para ele: olha, você foi Messias, há 100 anos atrás. Não, 3 dias depois ele estava ressuscitado. Essa é a mensagem do Evangelho, que não pode ser apagada. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 em diante, vamos lá. 1 Pedro, capítulo 1. Tem gente em total desespero, vou ajudar. Página 248. 248, lá no finalzinho da Bíblia, 248. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 em diante. Pedro diz que a alegria da nossa herança, e é a nossa herança, ela se dá por causa da ressurreição. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Como? Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para quê? Para uma herança incorruptível, herança para nós, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para quem? Para vós outros, a igreja. Que sois o quê? Igreja que é guardada, olha o versículo 5, pelo poder de Deus. Nós somos guardados pelo poder de Deus nessa vida e somos guardados para a vida vindoura, mediante a fé. Para quê? Para a salvação. Que salvação? Aquela que está preparada para revelar-se no último tempo. Por isso, versículo 6, nisto exultais. Embora aqui na sua vida presente, por breve tempo, você vai enfrentar muitas tribulações. Às vezes é necessário. Você vai ficar triste, diz o versículo 6. Mas enfrentando as suas dificuldades aqui na terra, você confirma, versículo 7, o valor do quê? Da vossa fé. A fé é confirmada pelas provações, que muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, vai redundar em louvor, honra, glória na revelação de quem? De Jesus Cristo. Agora olha o versículo 8. Que Jesus Cristo é esse? Aquele a quem nós não vimos com os nossos próprios olhos, a quem não havendo visto, amais. No qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o resultado disso, versículo 9, o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. O objetivo final é esse. Se a nossa vida se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Não é que eu não me importo com essa vida, eu me importo com essa vida, eu quero viver bem. Eu quero continuar tirando férias, trabalhando com alegria, tendo comunhão com as pessoas que amo e que me amam. É muito gostoso viver assim, glorificando a Deus. Mas a minha vida tem que ter uma resposta para a morte. E a resposta está em Jesus Cristo. Ele venceu. E a Bíblia vai dizer que Ele abre a porta para todos nós. Por isso, Davi vai dizer, eu estou alegre por causa da minha qualidade de vida agora, mas também por causa da minha esperança futura. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, vai dizer assim, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então eu percebo que a salvação é uma dádiva. Deus me dá de graça. E de repente o meu coração sente o famoso clique da ação do Espírito Santo. Eu começo a crer. Não sei como é que é isso. Alguém vai me explicar. Como é que você começou a crer? Não sei. Eu comecei a crer. O Espírito Santo tocou meu coração. Isso é graça. A Bíblia diz que é o regenerar.
A teologia vai chamar de ação monérgica do Espírito Santo. E aí nós temos 1 milhão de termos teológicos que eu poderia dizer aqui que não vai contribuir em absolutamente nada, mas te ajuda a dar uma resposta para alguém que não vai entender. Mas podemos resumir assim: eu fui salvo pela graça. Um dia o meu coração foi aquecido pela palavra do Evangelho. Alguém pregou o Evangelho e aquela palavra foi fazendo sentido para a minha vida. Meu coração foi sentindo um aquecer. Eu fui sentindo algo que só Deus pode explicar, porque é dele, vem dele, é graça dele, não de obras. Eu não fiz nada, eu não sou melhor que ninguém, eu não sou mais inteligente que ninguém. Isso é graça, eu sou salvo pela graça. As obras só confirmam a minha salvação, porque fé sem obras é morta. Ah, não me venha com essa história de que eu não faço obra nenhuma, mas eu tenho fé. Sua fé não presta. A Bíblia vai dizer, Tiago. Porque quem de fato tem uma caminhada com Deus tem obras. E elas não fluem gemendo, elas fluem naturalmente. Elas saem naturalmente, por causa da graça de Deus. Saem porque eu amo a Deus acima de tudo e ao próximo como a mim mesmo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 em diante. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 em diante, página 219. 219, 1 Tessalonicenses 4, 16. Diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, a ressurreição vai ser algo compartilhado por todos nós. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, se nós não tivermos morrido até a volta de Cristo Jesus, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E o que eu faço com essa mensagem, apóstolo Paulo? Inspirado pelo Espírito Santo, ele diz aí no verso 18: consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Você quer consolar alguém? Mostra para ele a vida eterna com Cristo. Porque muitos projetos aqui na terra não deu certo, mas esse aqui não falha. Esse aqui não falha. Porque Cristo venceu a morte, só Ele. Lembrem-se, ninguém mais. Porque na ressurreição nós seremos completos. E eu quero agora me deter aqui um pouco sobre a ressurreição. Eu escuto muitas perguntas sobre a ressurreição. Pastor, como é que vai ser? Como é que não vai ser? Eu vou lembrar, não vou lembrar? Pastor, eu vou ter esse mesmo marido? Ô, pastor... pastor, vai ser essa mesma esposa? Oh, pastor, como é que é esse negócio e tal? Calma, meus irmãos, a Bíblia traz paz ao nosso coração e ela responde. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Quando nós experimentarmos a ressurreição, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Nós temos que ter na nossa mente que só herdaremos esta ressurreição, porque em Cristo teremos esse poder. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Essa é a ideia de Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. Agora vamos ao versículo 20 aí. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Ele é a primícia. Se Ele é o primeiro, é porque teremos outros. Então a Bíblia vai dizer, e lemos o texto aqui de 1 Tessalonicenses, que nós vamos experimentar essa mesma ressurreição. Não em carne e sangue contaminada pelo pecado, mas teremos sim um corpo. Não contaminado, descontaminado. Como é que será isso? Agora vamos para Lucas capítulo 24. A palavra enche o nosso coração de alegria, porque a Bíblia responde às nossas questões, ela não deixa dúvidas, ela não é um mito, a Bíblia não é mito, a Bíblia trata com fatos verídicos, a Bíblia nos conta as promessas de Deus, elas se cumpriram, é um livro histórico, recheado de poesia, de beleza poética, mas os personagens são personagens reais. E aí ele pode descrever uma vida real e nos apontar para um futuro real. Então nós estamos falando sobre uma ressurreição em Lucas capítulo 24.
E a partir do verso 15, o fato real da ressurreição, que mais de 500 pessoas viram, e por isso o evangelho de Cristo mudou o mundo, e o mundo odeia esse evangelho, porque foi o único que ressuscitou e venceu o grilhão da morte, Jesus Cristo, e o mundo não suporta esse exclusivismo de Jesus Cristo. Aí o texto vai contar para nós, página 98, Lucas 24, página 98. Em Lucas 24, deixa aí esse texto aberto, que nós vamos andar em alguns versículos dele. Conta sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Ele é a primícia, então nós viremos depois. Assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Então ele é o modelo daquilo que seremos. Lucas capítulo 24, versículo 15, vai dizer que 2 discípulos estão no caminho de Emaús. E diz o versículo 15 que aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Quando nós ressuscitarmos, nós vamos poder andar. Essa é uma excelente notícia. Nós vamos poder fazer caminhadas por prazer. Você vai caminhar e vai bater papo. Diz o texto aqui no versículo 17 que Jesus pergunta para eles. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. E o Cleopas responde para Jesus: és o único mal informado? És o único, porventura, que estando em Jerusalém ignoras as ocorrências desses últimos? Vocês perceberam a palavra? És o único. O senhor não sabe o que aconteceu? E Jesus: me atualiza. Que coisa maravilhosa pensar que em nossa vida, depois dessa vida, nós vamos poder andar, caminhar, bater papo, lembrar de fatos passados, entendendo no senso de justiça, da plenitude da justiça, não mais contaminada pelo pecado, todo o projeto de Deus. Algumas pessoas me perguntam assim: pastor, mas se eu morrer e chegar lá no céu e uma pessoa que eu gosto muito não estiver lá, eu não vou ficar triste? Você vai ter plena consciência da justiça de Deus. Tristeza não vai ocupar seu coração, pode ficar completamente sossegado. Quem sabe você até esbarre com algum político lá, você fala: mas não é possível, isso aqui virou uma bagunça. Calma, você vai compreender todo o projeto de Deus. Todo o projeto de Deus. Nós vamos poder conversar. Olha o versículo 31 e o versículo 36. Versículo 31 de Lucas 24 diz que Jesus ali com eles, andando com eles, conversando com eles, lembrando dos fatos. De repente, diz o versículo 31, então se lhes abriram os olhos e reconheceram que era Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. Imagine, meus irmãos, você ressuscitado, experimentando a alegria de andar, de caminhar, de bater papo, de se lembrar, e de repente você não está mais afim de ficar ali, desaparece. Você está lá no céu, aparece uma pessoa, você olha lá e fala: ih, olha quem vem lá. Vai ser fantástico. Olha o versículo 36. O versículo 36 diz assim: falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles. E lhes disse: paz seja convosco. A casa está trancada, portas fechadas, ninguém entra, ninguém sai, morrendo de medo. Os discípulos: eis que Jesus aparece. Não pode falar mal de ninguém no céu, já pensou? Sabe da última e olha quem aparece. Ele estava falando alguma coisa sobre você, falando que você é muito simpático, agradável, bonito, né? Não, no céu não vai ter nenhum tipo de pecado nessa linha, pode ficar tranquilo, mas nos vai dar a alegria de experimentarmos a possibilidade de aparecer e desaparecer. Já pensou o privilégio de você falar assim: eu quero dar um pulinho lá na Praia do Forno em Arraial do Cabo? Aparece lá. O sol aqui não está bom, vou para a Bahia. Que coisa maravilhosa você experimentar isso. E tem mais, o texto diz mais. Lucas capítulo 24, versículo 41 a 43. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados que Jesus estava de frente deles, pensavam que era um fantasma, não é possível. E aí Jesus diz assim: tem alguma coisa para comer? Olha que coisa boa, que notícia maravilhosa. Nós vamos poder comer. Sem preocupação se é light, diet, se está no prazo, se me faz mal, isso aqui. Você sabe que à medida que você vai ficando velho, você começa a separar o cardápio. Isso aqui não me faz bem, isso aqui faz bem. Não é verdade? No céu você não vai ter essa preocupação, na vida eterna não vai ter essa preocupação, porque estaremos ressuscitados com um novo corpo em Cristo Jesus, andando, conversando, nos lembrando, glorificando, aparecendo, desaparecendo. E diz o texto que apresentaram a ele um pedaço de peixe assado.
Versículo 42, um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Comeu, não fez menção não, comeu mesmo. Deve ter até tirado algum espinho. Tem espinho aqui. Essa é a ressurreição, só Jesus Cristo fez isso, só Jesus Cristo experimentou isso, só Jesus Cristo promete isso. Nós estamos falando da vida depois dessa vida. Nós estamos falando do que nós vamos experimentar, não é possibilidade não. Você crê em Cristo Jesus, entregou a sua vida para Ele, crê na ressurreição do Senhor, crê que Ele morreu pelos seus pecados e que você foi salvo pela graça, anda com Ele, você vai experimentar isso. Eu vou te lembrar isso lá no céu. A hora que a gente cruzar na praça, falar, lembra do sermão? Lembro, pastor. Pois é. Agora diz mais. Olha que coisa bonita, o verso 39. Pensaram que era um fantasma, e o verso 39, Jesus diz assim, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Ponto final, assinado JC. Que maravilha. E tem gente que fala assim, eu gostaria de ser um espírito evoluído. Sai para lá, meu querido, com essa mensagem. Eu quero ser corpo, que come, que anda, que aparece, que desaparece, que lembra, que ri, que abraça. Porque essa é a mensagem do Evangelho. O nosso amor vai ser inteiro de uns para com os outros. Nós vamos amar as pessoas a 100%. Todas as pessoas, nós não vamos amar mais um do que outro, por isso que Jesus falou que no céu nós seremos como os anjos, não nos casaremos, nem nos daremos em casamento, porque nós não vamos ter distinção de pessoas. Os homens vão amar todas as pessoas da mesma forma, homens e mulheres, crianças, todos amando a 100%, não vai haver distinção. Essa distinção é algo menor que nós experimentamos aqui na terra, no céu não. Aqui na terra nós temos quem a gente gosta mais, quem a gente gosta menos. No céu não. Essa é a maravilha. E Jesus falou, não estou falando de vida de fantasma, estou falando de carne e osso. Toca aqui, sou eu mesmo. Tem alguma coisa para comer? Tem alguma coisa para beber? Imagine a cena. E a Bíblia diz, assim como Ele é a primazia da ressurreição, nós seremos. Essa mensagem está se perdendo, meus irmãos. Muitos estão buscando a fé em Cristo Jesus apenas para ter o céu aqui na terra, para vencer as suas dificuldades. Este é sim um lado do Evangelho, mas não é todo o Evangelho. O Evangelho, além disso, promete muito mais, porque a grande vitória é sobre o nosso maior inimigo, a morte. O Rio de Janeiro está em lágrimas, aqueles que têm a consciência disso. Portanto, vamos levar a mensagem da ressurreição quando alguém falar triste a morte. Você diga, mas eu estou alegre com a minha esperança de ressurreição em Cristo Jesus. A pessoa vai olhar para você e vai dizer assim, como é que é esse negócio de ressurreição em Cristo Jesus? Diga, fale, compartilhe, anote o texto. Lucas 24. Jesus Cristo foi o primeiro, cumpriu o Salmo 16, a profecia, para que nós pudéssemos ter essa segurança. Por isso, Davi disse, eu me alegro, porque Deus me dá qualidade de vida aqui, mas me dá garantia de vida vindoura. Vida completa. Daí, meus irmãos, o que eu levo para casa? Pessoas morrem. Em tsunamis, enchentes, em transatlânticos. Pessoas morrem em desabamento. Mas aqueles que creem em Cristo Jesus, entregam a Ele a sua vida, pedem perdão pelos seus pecados e andam em novidade de vida, a esses há a garantia da ressurreição e da vida eterna. E só Jesus tem essa mensagem. E nós somos os proclamadores dela. Portanto, vamos chorar com os que estão chorando, mas vamos levar a mensagem que só o cristianismo tem. Creia no Senhor Jesus e você será salvo, não apenas da salvação que você vai desfrutar aqui agora, hoje, mas será salvo também pela vida eterna. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nossas agendas estão muito cheias com os nossos afazeres desta vida. E nós te agradecemos porque o Senhor tem abençoado muito a nossa agenda aqui.
Mas queremos, ó Deus, em nome de Jesus, pedir que o Senhor nos lembre sempre que estamos caminhando para a eternidade, para o encontro contigo, para a ressurreição. E que o nosso coração não tenha medo da morte, mas se encha de alegria, de júbilo, na certeza de que reinaremos contigo. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós aqui como igreja intercedemos pelas famílias que estão sofrendo aqui no Rio de Janeiro. Amigos e familiares que perderam pessoas tão queridas neste desabamento tão triste. Consola pela obra do teu Santo Espírito essas vidas. Levanta pessoas ao lado que possam levar a palavra do Evangelho para eles, para que eles se preparem para os seus próprios dias. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, traz paz a essas vidas, abençoa-os, cuida deles, ó Deus. Sabemos que existem pais, mães, irmãos, irmãs, tios, primos, avós, netos, sofrendo. Ó Deus, tem misericórdia desse povo sofredor. Mas faz, ó Deus, da tua igreja também uma igreja profética. Uma igreja, ó Deus, que leva o Evangelho além do nosso cotidiano aqui nessa terra. Ó Deus, faz de nós proclamadores dessa palavra de salvação que só Jesus Cristo pode nos dar, porque só Ele ressuscitou e nos garante a vitória sobre a morte. Ó Senhor, enche o nosso coração dessa palavra com alegria, com júbilo e com certeza de fé. Pois oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém.